viu a versão também do Wagner Love. É um lance em que a jogada pela direita, um bom lance do Fagner, faz o cruzamento, aí a gente vê o Love. O Love sobe, depois chega o Thiago. O Thiago reclama muito de falta, a bola depois sobra pro Gustavo, em fase excepcional, mais um gol do Gustavo de canela. Pela imagem, Grafite e Paulo, teve falta? Realmente o braço do Wagner toca no braço dele ali, né? Só que o Wagner não vai em direção a ele, é o Volpi que vai em direção ao Wagner. E vai de costa porque também. Porque o Wagner já tá ali na posição que ele subiu, o Wagner já tá ali, o Volpi que vai em direção a ele. E o Volpi vai meio de costa já. E é o movimento natural do jogador para subir de cabeça, levantar o braço para pegar o impulso, né? Talvez eu até acho que houve esse contato no braço do Volpi, do Volpi, mas não o suficiente para tirá-lo da bola. Talvez ele achou que estaria absoluto, né, que o Wagner não alcançaria. Olha a altura que o Wagner sobe. É que o Wagner está subindo mais do que ele subia, né? Exatamente, é só você olhar a altura que o Wagner sobe, a altura que o goleiro sobe. É nítido. É porque o Volpi vai em direção ao Wagner e sobe. O Wagner já está ali naquela posição, ó. Olha, ele não chega nem perto da bola. Daqui a pouco teremos Sandro Meirahit aqui no estúdio com a gente para avaliar esse lance. O lance do primeiro gol do Corinthians, do gol do São Paulo, gol anulado do São Paulo. Mas antes, Gustavo Villani, Ricardinho, Caio, boa noite aos amigos direto de Itaquera, que fizeram a transmissão desse jogo, que mais uma vez rende bastante por troca de passes, porque tem muitos lances polêmicos pra gente conversar. Villani, boa noite pra você, pros amigos, bem-vindos ao Troca. Grande bancada, um cruza, o outro cabeceia. Você tá bem de ataque aí, hein, Thiago Maranhão? Boa noite, rapaziada. Fico na banheira. Valeu. Eu tô no seu time, o limpa-trilho, né? Só camisa 5. Aqui, eu tô com um grande meio e um atacante também, de muita qualidade pra gente falar do clássico. Gente, eu vou deixar para vocês falarem sobre tática, técnica, estratégia. Eu só queria, assim, da minha parte, dizer que eu espero muito mais ainda na temporada de Corinthians e São Paulo. Aí dá pra gente analisar as falhas da arbitragem, mas quem mereceu? Isso fica para vocês. Só que eu não saio com a sensação de um grande jogo de futebol. Olá, boa noite. Boa noite, Gua. Boa noite a todos aí, Grafite, Paulo, Thiago. Eu acho que o resumo é esse mesmo. Para mim também, eu acho que o que fica não foi um grande clássico. Acho que houve sim muita entrega dos jogadores, acho que houve a parte defensiva de recomposição, nós falamos logo no início, acho que foi bem feita, mas faltou, eu acho que criatividade, faltou produtividade ofensiva, faltou triangulações, faltou o jogador chamar a responsabilidade, aqueles jogadores mais decisivos e mais técnicos, a responsabilidade do jogo. Eu acho que realmente isso não aconteceu. Nós tivemos os 3 gols, um erro no primeiro gol do Corinthians, da saída da bola, o erro no gol do São Paulo na falta, e aí o erro individual, que eu também acho que não foi nada, do Love com o Volpi, e a fase do Gustavo, que aí ele até errou o chute, a bola deu meio que na canela da tíbia dele e acabou entrando. Eu acho que esse, para mim, é o resumo do jogo, esperando que São Paulo e Corinthians possam realmente melhorar na temporada. Caioba, olá, boa noite. Boa noite, abraço aos amigos aí do estúdio. Quando o Paulo Nunes e o Grafite, eu e o Ricardinho, que somos todos meio atacantes ou atacantes, falamos que não foi nada, e a gente tem uma tendência a proteger o atacante, é porque não foi nada mesmo. Agora, eu acho o seguinte, eu acho que o jogo foi igual, as duas equipes podem evoluir no aspecto técnico, né, individual. Gostei muito do Carneiro pelo lado do São Paulo, porque teve essa iniciativa, foi o cara que tentou sair do comum, de um jogo estudado, de um jogo preso, de um jogo amarrado, e do outro lado tem que destacar o Gustavo. Não é que ele tenha feito uma grande partida, mas ele está num momento tão especial da carreira dele, que a bola sobra para ele está sempre bem posicionado, e a função do centroavante é justamente essa. O outro lado da história, como o Ricardinho colocou de forma perfeita, não faltou entrega de nenhuma das duas partes. Eu vejo o Corinthians muito competitivo. Eu gostei do que eu vi do São Paulo, comparando ao que foi no meio de semana. Acho que o São Paulo foi um time melhor distribuído e jogou de igual para igual. E, infelizmente, não gosto de personalizar a culpa, né, de individualizar uma derrota. Mas se teve um responsável foi o Thiago Volpi, justamente porque no primeiro gol eu acho que ele até poderia evitar o escanteio, mas no segundo ele perde no alto e o goleiro, tendo o benefício de sair com a mão, não pode perder para um jogador da estatura do Wagner Love. Amigos, em termos de contexto, já que o Caio e o Ricardinho estão aqui para falar propriamente do jogo, da tática, da técnica, estratégia dos times, o que dá para a gente peneirar é o seguinte, até pela fase recente de títulos,
O Corinthians tem muito mais margem, paciência para se montar, tendo recebido 11 jogadores até aqui, do que o São Paulo, que há 10 anos entrega muito pouco. A torcida do São Paulo é não só cansada de não ser respeitada dentro do Morumbi em jogos internacionais, perdendo vagas para o Colón, para o Defensa e Justiça e para o Tajeres, equipes de muito pouca expressão no cenário internacional, tem sido castigada até mesmo dentro de casa para equipes pequenas como Bragantino, Penapolense, com todo o respeito que cada uma dessas equipes merece. E apanhar para o rival seguidamente, então nem se fala. 10 jogos na Arena Corinthians, o Santos já venceu aqui, o Palmeiras já venceu aqui e o São Paulo até agora é o único que apanhou 7 vezes, empatou outros 3 jogos, nunca venceu. Então, nessa fase de remontagem, me parece que o Corinthians tem muito mais fôlego para errar, tem muito mais chance de erro do que o São Paulo, que apanha tanto dentro de campo nos últimos anos, como fora, demitindo em profusão, contratando em profusão, gastando muito e entregando muito pouco futebol, pouco dentro do que aponta, né, a grandeza do São Paulo Futebol Clube. Está muito aquém do clube que um dia o torcedor viu. Grafite, vamos começar então por esse ponto de vista do São Paulo. O Guga puxou essa análise. São vários os aspectos, né? Tem a questão da mudança de comando, tanto desde a saída do Aguirre, até antes, se a gente quiser puxar, e esse momento atual muito confuso, o Mancini interino, ocupando o espaço até a chegada do Cuca. A questão do goleiro, do Thiago Volpi, chama muita atenção, porque o goleiro no São Paulo é um cargo especial, e desde a saída do Rogério, não teve um goleiro que ainda mostrou a firmeza que o torcedor queria. Boa noite, Thiago. Boa noite, Caio, Ricardo, Vila. Realmente é difícil o momento do São Paulo, né? Não tem... A gente não pode culpar só o Volpi, mas o São Paulo não tem criação, não tem criatividade. Quando o Caio enfatiza que o Carneiro foi um jogador que se destacou pela voluntariedade, pela vontade, num time que tem Nenê, que tem Pablo, que tem qualidades. Posso te interromper? Pode. É sempre na sua vez. Pedir licença para os amigos, então vamos direto para o vestiário, que começou a entrevista coletiva do Fábio Carille. E deu liga, né? Eu sei que muitas vezes vocês da imprensa têm medo, têm pressa e passam isso para o torcedor, mas eu lembro que nesse mesmo período, ano passado, foi o período que eu encontrei o time, depois que a gente perdeu para o Santo André e para o São Bento. Foi numa sequência, perder para o Santo André e para o São Bento, e depois disso a gente achou o time. Então está acontecendo muito parecido com 2018, né? E muito feliz. No jogo de hoje, a gente sabia pela formação que a gente viu no vestiário que ia ser um jogo de bola longa, buscando Pablo e Gonçalo. Então foi o que eu trabalhei aqui no vestiário com eles, esse detalhe, que eu não esperava esse time do São Paulo, esperava a velocidade dos lados desde o início, como eu sei que o Mancini gosta de trabalhar. E nos surpreendeu essa escalação, né, procurando a bola parada também, com uma equipe maior, aumentando a estatura do seu time. Mas a gente se comportou muito bem, muito concentrado, tentando jogar, o Urso fazendo movimentações, o Júnior Urso que a gente espera de um segundo, sem ter treinado com o grupo, que quem jogou quinta praticamente só descansou. Então eu estou muito feliz, não só pelo resultado, mas agora a gente consegue ter uma ideia daquilo que a gente vai ser durante o ano. Carille, desculpa, você ia completar? Você acabou de falar que encontrou a maneira do time jogar, né? E hoje contra o São Paulo você fez algumas alterações. Jadson no banco, por exemplo, o Cleison pela primeira vez como titular, um cara mais rápido pelas pontas, o Júnior Urso estreando. Pelo fato de ter encontrado o time e ter vencido o Clássico, dá para dizer que os atletas que entraram estão em vantagem neste momento? Não. Achei a forma de jogar. Ainda não falo de time ideal. Achei a forma. Que era com o Ramiro contra o Racing, agora foi com o Urso, foi com o Cleison, que está voltando, né, que perdeu a pré-temporada, com o Pedrinho fazendo o papel do Jadson como um armador, mas com características diferentes, né? O Jadson está com um pouquinho de dor no joelho, então vai ficar uns dias afastado, a gente decidiu isso ontem, preparação aí de uns 10, 15 dias para fortalecer, para ganhar força, para possivelmente voltar no jogo contra o São Bento. Carille, ainda à sua direita, eu sei que você não fala sobre arbitragem, mas alguns jogadores de São Paulo saíram bravos, reclamando bastante do árbitro de apenas 28 anos.
E o Reinaldo chamou a atenção agora na saída de campo, que ele falou que o Corinthians não merecia vencer. Queria saber da sua opinião, se você concorda ou discorda. E uma última só para tirar uma dúvida. O André Luiz não vem sendo relacionado, você poderia revelar o motivo, por favor? Primeiro, eu prefiro ressaltar a vitória do meu time, né? Quero ver as imagens, estão falando que a bola lá do Cleison saiu, como eu também acho que no escanteio do São Paulo foi falta no Avelar. Acho, preciso ver. Então, quero ressaltar a vontade, a determinação, a entrega desse time, que está resgatando isso, fazer 2 jogos grandes, né, contra o Racing, já em fase de temporada, e contra o São Paulo, um clássico, então quero ressaltar a vitória. O André é opção, é um garoto, e que a gente vai trabalhar para que ali na frente ele volte a ter oportunidades. Fábio, boa noite, tudo bem? Eu não sei se tem alguma explicação fácil, mas queria que você explicasse, por favor, um ponto forte da equipe nos últimos anos virou uma espécie de calcanhar de Aquiles, que é a jogada de bola aérea. São jogadores novos, é confiança. Tem alguma explicação simples para isso? A gente precisa parar de tomar gol, só que a gente vê, né, e vocês da imprensa também, o quanto a gente só dos gols tomados, e não falo tanto que a gente está tirando. A gente pegou um time do Racing alto pra caramba e a gente foi para a briga. Hoje erramos ali no triângulo que abriu. Tenho trabalhado demais isso, né, e daqui um pouquinho a gente vai passar a sofrer menos nessa questão da bola parada. Fábio, você vem mudando, né, o time em relação principalmente do último jogo para esse, por exemplo. Você acha que o time de hoje está mais perto, mais próximo do que você pensa ou não? A formação, sim. Tá? Um 4-4-1, onde eu vou soltar mais esse time, independente de quem jogar, Richard, Júnior, Ramiro, Sornosa. Enfim, esses 2 que jogar ali do lado do primeiro, no caso hoje o Ralf, quero soltar mais. A forma de jogar, sim. O time ideal ainda não. Carilli, 2 perguntas. Primeiro, eu queria que você fizesse uma avaliação aí, você citou o Júnior Urso, eu queria que você fizesse uma avaliação aí da estreia dele, e a outra, se tem algum motivo especial para você não ter relacionado o Léo Santos para a partida de hoje. Começo pela do Léo, né? É um garoto que tem um potencial muito grande, mas vou começar a revezar os zagueiros. O Pedro ficou fora no último jogo, o Pedro tem 22 jogos comigo no título de 17, né? E ninguém perguntou quando eu tirei o Pedro. E vai ser um rodízio dos zagueiros ali, vou ficar sempre trocando para deixar todos motivados. Fábio, tudo bem? Boa noite. A outra pergunta? Do Júnior Urso. Muito bem, é o que eu espero do atleta. Já tentei, como auxiliar, desde a época do Curitiba, trazê-lo para o Corinthians. E por outras oportunidades, e por outras situações a gente não conseguiu trazer. Acompanhei muito bem ele no Atlético Mineiro em 2016. E quando surgiu a oportunidade que a gente ficou sabendo que ele tinha rescindido lá na China, a diretoria do Corinthians trabalhou rápido e conseguimos trazê-los. E é isso que eu espero, um jogador de força, de marcação e de chegada. Se eu não me engano, ele fez 7 gols no campeonato no ano de 2016 pelo Atlético Mineiro. Fábio, tudo bem? Eu queria saber primeiro, em relação ao Gustavo, que hoje até sem querer ele fez o gol, né? Ele ia chutar com uma perna, a bola bateu na outra. Como não terminar essa fase nunca? Como aproveitar uma fase de um cara que está fazendo gol até quando erra o chute, no caso? E uma segunda, você alertou que depois do Palmeiras a adrenalina deu uma baixada e você, naquele jogo da Copa do Brasil, não conseguiu ali... Até você falou, vou repensar a maneira que eu vou me comportar um pouco antes de jogo, depois de clássico, etc. Eu queria saber se você refez alguma coisa na sua cabeça, porque quarta, mais um jogo único, não tem nenhum empate dessa vez, um torneio que vale tantos milhões, enfim, como subir a adrenalina desses caras todos de novo, coisa que você ficou meio chateado lá diante do Ferroviário, por favor. Começando pela segunda, ainda não consegui pensar em nada, cara. Pode ter certeza. A partir de agora, a gente começa a projetar o jogo e rever, sim, algumas coisas para que a gente entre mais concentrado na partida. É um jogador que está trabalhando demais, um jogador que me surpreendeu, já falei isso em outras coletivas, do jeito que ele voltou, né? Não esperava isso, não só pelos gols, mas como está brigando por essa bola, como está voltando, lembrando muito o Jô na questão tática, muitas vezes, de vir, de pegar o volante e muitas vezes de compensar o lateral. Então a gente está muito feliz com ele. Nessa fase aí
O ano de 2018, e muitas vezes o Corinthians jogou sem o 9, e a gente parou de jogar a bola na área porque era através de passe. O que eu estou querendo induzir os meus atletas, e hoje já melhorou contra o Racing também, trabalhar mais cruzamento. Quando você tem um jogador desse que vai brigar pelas bolas, tem que trabalhar mais bola na área e chegar. Porque se ele não finalizar para o gol, é bola que pode sobrar para outros jogadores. Parecido com o Love hoje, que brigou, dividiu uma bola com o goleiro e a bola ficou para ele. É algo que a gente tem que melhorar, trabalhar mais bolas na área e aproveitar a fase desse atleta. Fábio, boa noite, tudo bem? A gente está fazendo uma matéria sobre técnicos que assumem os clubes antes de já serem técnicos. O seu exemplo quando você assumiu o Corinthians, exemplo do Thiago Largue, exemplo do Jardine, enfim. E a pergunta é se é diferente, se você acha que o olhar para esses técnicos que se tornam técnicos já em clubes grandes assim é diferente. Como é que é encarar essa pedreira, como é que é suportar essa pressão? Existe como se preparar antes de assumir? Dá para ter uma ideia do que você vai viver quando você assume esse cargo? Sou muito tranquilo para falar sobre isso. Quando você que você fica com essa possibilidade de ser anunciado como técnico, passa 1 milhão de coisas na tua cabeça. Mas o mais importante é você se cercar na sua comissão de pessoas da sua confiança, né, seguir uma linha de trabalho, né, seguir as suas convicções e essas pessoas de confiança do teu lado fazer você pensar dentro de uma linha de trabalho, né? Não ficar lendo muito, não ficar assistindo muito programa esportivo, não entrar na internet, faço isso até hoje, evito demais, né? Para não. Então a gente tem uma linha de trabalho, e é isso que eu falo. Falando do Jardine aqui, entrou numa situação muito difícil, tá? Pegar um time da Argentina que está terminando o campeonato. A gente sabe que o São Paulo é mais time que o Talheres, mas a parte física faz falta. Eu lembro tanto que a gente sofreu contra o Tolima em 2011. Tolima em 2011. Né? E o cara já pegar um jogo desse e colocar a cara na frente, ver as ideias claras daquilo que ele quer do São Paulo, mas enfrentar parecido eu agora com o Racing. Já primeiro confronto, pegar o Racing liderando o Campeonato Argentino, já numa fase final de temporada, um time muito bem armado, muito bem desenhado, né? Então mas assim, corajoso e deixou a marca dele. Para mim, assim, os jogos que eu assisti do São Paulo com ele, tinha uma ideia bem clara e necessitava de tempo também. Carille, boa noite. Eu gostaria... Tá, então, entrevista do Fábio Carille, vimos o começo. Já temos de volta aqui o Guga, o Ricardinho, o Caio, mas... Desculpa, Grafite, te interromper. É sempre na sua fala que começam as entrevistas. Perdão. Eu nem lembro mais, Caio. Quer deixar, quer retomar de alguma coisa que o Carille disse? Eu só ia fazer uma pergunta pro Caio, pro Ricardinho e pro Vila também. Quando o Caio enfatiza que o Carneiro se destaca pela voluntariedade, a gente vê que o Hernani não está bem fisicamente, que o Hernani está abaixo. Nesses últimos jogos que ele jogou, a gente viu que ele não está bem fisicamente. Mas falta protagonismo dos outros jogadores de relevância que tem no São Paulo nesse momento, não só culpar diretoria, culpar a troca de treinador, mas os jogadores têm que tomar essa iniciativa também dentro de campo? Vocês falam sobre o Hernanes, eu só queria fazer algumas ponderações e correções. O líder do campeonato argentino é o Defensa e Justiça, nesse momento. E o São Paulo teve, no confronto direto contra o Grêmio, na temporada passada, a chance de ir diretamente para a Libertadores. Então, não é uma questão do Jardine chegar agora e enfrentar um time argentino. E também outra observação, Talheres, Colón e Defensa e Justiça não tem tradição e não tem tamanho, em tese, é claro, na história, para eliminar um clube do tamanho do São Paulo, que é o maior campeão ao lado de Grêmio e Santos da Libertadores. Então, eu entendo ele sair em defesa do colega, até por uma questão de gentileza, mas para mim não justifica o São Paulo estar fora da Libertadores com o Jardine em dificuldade. Ele teve a oportunidade de assumir o time na temporada passada, não fez o time andar nem na temporada passada, no finalzinho, e nem nessa aqui. Sobre Hernanes, perdão. Vai lá, Henrique. Não, eu acho que primeiro um time de futebol, a atuação do time, o momento do time, ele é consequência das decisões administrativas. Primeiro isso, você nunca vai ter umas decisões administrativas, uma decisão de diretoria certa, correta, sempre correta, e um time campeão. Ou errada e um time super campeão. Não consegue isso aí é igual uma frase, chega no ponto final,
você não consegue ter passar a frase que você quer. Então, eu acho que isso acontece com o São Paulo há muito tempo. Algumas decisões da parte diretiva influenciam diretamente na equipe. E aí, passando para os jogadores, como o Grafite colocou, eu acho que o Hernanes não está no melhor momento dele físico ainda, eu acho que ele vai evoluir, mas o São Paulo precisa muito dele nesse momento, mas acho sim que o protagonismo, ou melhor, a atuação dos outros jogadores, dos companheiros dele, pode minimizar esse momento dele. Eu acho que em alguns momentos os jogadores precisam, principalmente na saída de bola, em você aparecer para um jogador criativo ter a opção do passe, eu acho que isso falta também. Eu colocar só na conta física dele esse momento ou essa atuação abaixo dele, eu acho muito. Eu acho que a participação do coletivo, o individual ele sobressai quando o coletivo é forte. E nesse momento o coletivo do São Paulo não está sendo forte. Grafite, eu vou te responder de uma maneira mais boleira, porque vocês jogaram e jogaram muito. Eu acho que todo mundo tem uma fase ruim, seja ela por questão técnica, seja ela por questão física. O que eu acho é que o jogador, como é o Hernanes, ele não pode se omitir. E o Hernanes não se omite. No jogo de quarta-feira, onde tinha um buraco no meio de campo, e essa foi a minha grande crítica à armação de equipe do Jardine, eu vi os homens de frente se escondendo. O Hernanes pegava a bola e tinha que correr 20, 30 metros sozinho, porque todo mundo estava escondido, ninguém se aproximava, ninguém dava opção para um passe, para uma triangulação, e o Hernanes foi lá e tentou a jogada individual. Errou mais do que vinha errando, tem alguns gestos técnicos que a gente vê, que ainda a questão física acaba pesando um pouquinho, mas ele não se omitiu. Esse cara eu quero do meu lado sempre, porque eu sei que quando ele estiver bem, ele vai decidir os jogos. A outra questão é tática. É claro que falta um pouco mais de outros jogadores que jogam em volta do Hernanes. Lógico que alguns jogadores, como o próprio Everton, que hoje foi substituído porque acho que sentiu alguma coisinha, é um cara fundamental nesse esquema. Mas a gente sabe, né, um time taticamente bem construído, bem armado, você corre certo, você se desgasta menos, a bola faz, as jogadas fluem com mais naturalidade. Hoje, contra o Corinthians, eu vi um São Paulo mais ajeitado taticamente do que eu vinha vendo no meio de semana e nos últimos jogos do Jardine. Já existe uma evolução no início de trabalho do Mancini, e é isso que eu me prego. Eu acho que o São Paulo, com o Hernanes, com o Pablo, com o Igor Vinícius, que fez um bom jogo de novo na lateral direita, ele tem recurso para viver uma temporada melhor ainda do que foi a temporada passada. A questão é emocional. É lidar com essa frustração da Libertadores e com essa chateação do torcedor que está há muito tempo sem ganhar nada. Eu queria também fazer um elogio para o Carille, que antes da bola rolar, ele disse, é uma questão de eu achar o time titular, achar os nomes. Só que eu já encontrei um sistema de jogo. Ele voltou a repetir isso agora na entrevista e passa muita segurança. O Carille é um cara que gosta muito de falar de futebol, né? Ele não esconde, ele não tem jogo de palavra ou jogo mental. Ele fala o que ele sente, o que ele vê com muita segurança. E deu certo, mais uma vez. Ele fixa o sistema tático do Corinthians e agora ele só vai achar, por uma questão de nome, quem é titular ou reserva, quem vai começar as partidas com mais frequência. Desculpa, Virante, só para completar, eu acho que o São Paulo fez um jogo de igual para igual com o Corinthians. Talvez o resultado de empate tivesse sido até o resultado mais justo pelo pouco que as equipes produziram, mas aí sai o técnico e entra o protagonismo do jogador. Uma falha aqui, uma boa fase ali acaba fazendo a diferença. Para mim foi isso que foi determinante no Clássico. A falha no segundo gol do Volpi e o bom momento, o oportunismo do Gustavo. Amigos, estamos à disposição aqui na Arena Corinthians com os refletores, não liguem não, sendo apagados neste instante. Olha, como vai demorar mesmo para vocês voltarem, tem sempre trânsito na radial para sair de Itaquera. Vamos repassar alguns lances importantes. Sobre o Carille, lembrei que ficou pendurado. Ele sempre dá uma agulhadinha na imprensa, né? Apesar da pressão que a imprensa faz, apesar dos programas esportivos, o Troca também, será? E aí ele fala, o que eu fiz? Eu não fiquei assistindo muito jornal, não fiquei vendo os programas. Ele sempre dá uma alfinetadinha. Tiago, diga. É verdade isso, e eu queria chamar a atenção, a gente fala muito da falha do Volpi, que falhou mesmo, ele não achou a bola e acabou deixando o Gustavo com um gol escancarado. Reparem no que o Fagner faz com o Hudson na linha de fundo. Cortando de um lado para o outro, ele desmontou o Hudson e conseguiu cruzar com tranquilidade. Eu também vi um bote seco ali do Hudson errado na construção desse gol aí. Primeiro, ele tentou achar a bola, depois tropeçou, o Fagner cruzou com tranquilidade e saiu o gol. É só para não apontar só pro Volpi, né? Porque eu também já tinha visto essa falha de marcação do Hudson, que não achou o Fagner, que conseguiu cruzar com tranquilidade pro gol. Estilo Paulo Nunes ali, né, Paulo?
Ô, Guga, Ricardinho, meus amigos, Caio, vendo esse lance, né, próprio que o Guga falou, mas começa, a gente está falando muito de tático, né, de esquema tático, só se fala de tática, jogadores muito táticos, e falando sobre São Paulo, eu falo sobre o Corinthians. O Corinthians demonstra nesse estilo de jogo, desse jogo de hoje, jogando com os dois pontas abertos, os extremos, né, que se diz hoje, com o Pedrinho e com o Cleison do outro lado, aquele jogador que quebra as linhas, né, o jogador que vai para cima. Paulo, meu amigo, você retoma. Eu juro que você retoma. É a vez do Paulo Nunes agora ser o interrompido da vez para o Fagner falar ao vivo. Vou falar aqui com o capitão do Corinthians. A gente está falando muito da tática que o Carille falou antes do jogo e reforçou agora na coletiva, que achou uma maneira de jogar, agora é uma questão de peças. Como é que vocês sentiram isso dentro de campo hoje, depois dessa vitória? Nos sentimos confortável, né? Acima de tudo. Acho que foi um dos nossos melhores jogos, não só pela vitória, mas pela maneira como a equipe soube se defender, pela maneira como a equipe soube trabalhar a bola, né? Então conseguimos fazer os gols, conseguimos controlar o jogo, então a gente fica muito feliz pelo desempenho da equipe, né? Independente de nomes, mas a maneira como que a equipe jogou hoje, a gente fica muito satisfeito. Até há 2, 3 jogos a gente falava, poxa, o time está faltando engrenar. Agora, depois do Racing, já falaram, foi o melhor jogo. Hoje, com essa vitória, o que dá para identificar, Fagner? Que o time se encontrou e está conseguindo ter mais desempenho e também resultado? Acho que vai criando uma identidade, né? Conforme você vai entendendo, né, os seus companheiros, né, os novos e os antigos vão se entrosando, né, a maneira de jogar do Fábio, né, como ele já achou essa maneira de jogar. Então acaba nos ajudando também, você vai conhecendo o companheiro num olhar, né, a troca de bola fica mais fácil, né, então até mesmo na hora de marcar, então a gente conseguiu fazer um grande jogo hoje e agora é dar sequência, né, fizemos 2 grandes jogos. Agora é repetir isso na quarta-feira, depois repetir no domingo, né, para que a gente mantenha esse alto nível de atuação. Como manter a concentração, Fagner? Contra o Palmeiras, o Corinthians ganhou e depois acabou empatando com o Ferroviário, perdendo para o Novo Horizontino. Até o Carille falou isso, que tenta mudar um pouquinho. Como é que manter essa concentração agora? A gente já teve uma lição, né, muito grande, né, jogamos contra o Palmeiras e logo em seguida tivemos muita dificuldade. Então, como foi falado antes, é saber entender que todo jogo é importante, né, independente de nome ou adversário, né, a gente manter o nosso nível de atuação, né, porque a gente sabe que a gente fazendo isso, a gente tem grande chance de fazer um bom jogo, né, e tentar sair com a vitória. O Carille comentou agora há pouco, Fagner, em relação a 17, no qual a equipe teve mais tempo para entrosar, para pegar mais ritmo. O que falar agora nesta temporada atual, até a equipe pegar um entrosamento ideal para a sequência de 2019? Esse ano, assim como foi o ano passado, é um pouco mais curto, né? Mais corrido pelo fato da Copa América. Então a gente sabe que você não tem muito tempo para trabalhar a parte como gostaria, né? Você acaba não tendo uma semana cheia para poder treinar, né? Então você às vezes acaba pela sequência de jogos recuperando e fazendo os treinos mais na base da conversa, né? Então acho que está todo mundo se empenhando bastante para que o quanto antes a gente consiga engrenar e criar esse DNA que a gente tem que repetir como foi nesses últimos 2 jogos, né? E a gente fica muito feliz pelos 2 resultados, né? E agora é dar sequência porque a gente sabe que temos jogos difíceis pela frente também. Villani,